Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lígia Fagundes e sobre a obra As Meninas. Bom, a Lígia Fagundes Telles nasceu em 19 de abril de 1923 em São Paulo e passou parte da infância no interior do estado, acompanhando o trabalho do pai, que era promotor público. Aos 8 anos, mudou-se com a mãe para a capital e depois para o Rio de Janeiro, onde viveu 5 anos. Em 1938, ainda adolescente, publicou seu primeiro livro de contos, Porões e Sobrados, com o apoio do pai. Estudou na Escola Superior de Educação Física da USP e também na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se formando em 1945. Ela trabalhou na Secretaria de Agricultura e, mais tarde, como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo em que ela se aposentou. Em 1947, ela se casou com o professor de Direito Gofredo da Silva Telles Júnior, de quem ela se divorciou em 1960, mas ela manteve o sobrenome. Em 1954, ela publicou seu primeiro romance, Ciranda de Pedra, muito elogiado pela crítica, e ela também foi presidente da Cinemateca Brasileira em 1977, ano em que ela participou do Manifesto dos Intelectuais, que era contra a censura durante a ditadura militar. Ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1985 e recebeu inúmeros prêmios, como Jabuti, 1966, 1974, 1996 e o ano de 2001. O Prêmio Camões, em 2005, e o Juca Pato, em 2009, e ela faleceu dia 3 de abril de 2022 em São Paulo. A Lígia Fagundes, ela pertence à terceira geração modernista, ou seja, o pós-modernismo, que é caracterizada pela prosa intimista e psicológica, conflito existencial e dúvidas das personagens, uso de fluxo da consciência, foco nas relações humanas e no contexto sociopolítico, narrativa fragmentada e a presença de elementos do realismo mágico e também do fantástico. As principais obras: Porões e Sobrados, em 1938, que é um conto. O Cacto Vermelho, em 1949, que também é um conto. Ciranda de Pedra, em 1954, que é um romance. Verão no Aquário, em 1963, também é um romance. Antes do Baile Verde, em 1970, que é um conto. O Seminário dos Ratos, em 1977, que também é um conto. E As Meninas, de 1973, que é um romance. O livro As Meninas de Lígia Fagundes Telles, publicado em 1973, se passa em São Paulo durante a ditadura militar. A história acompanha a amizade entre três jovens mulheres, Lorena, Lia e Ana Clara, oferecendo uma reflexão sobre suas vidas, conflitos internos e o contexto político da época. A narrativa é introspectiva, permitindo ao leitor acessar os pensamentos, emoções e vivências das personagens em um período de repressão e incertezas. Lorena Vaz Leme é estudante de Direito, de classe média alta, marcada por traumas na infância, como a morte acidental do irmão. Ao longo da história, se apaixona por MN, um médico casado, desenvolvendo um amor platônico e idealizado. A relação é uma forma de escapar da dura realidade da ditadura. Ana Clara é estudante de psicologia, mas problemática. Ela acaba sendo viciada em drogas e o que causa alucinações e confusões mentais, ganhando um apelido de Ana Turva. Vive situações complicadas, como estar grávida e não querer continuar a gestação, além de ter um amante envolvido com drogas. Sua vida acaba sendo uma reflexão de instabilidade emocional e de traumas familiares. O enredo se passa em um pensionato de freiras, onde as personagens convivem e têm suas histórias narradas alternamente, junto com a perspectiva de um narrador que acaba sendo observador. Essa alternância permite explorar diferentes pontos de vista, mostrando a complexidade da vida das jovens durante a ditadura militar. Lia de Melo Schutz é uma estudante de letras e faz parte de um grupo de resistência à ditadura militar. É independente, corajosa e tem esperança de sair do país com um namorado preso. Representa a resistência política e a busca por liberdade pessoal e social. Ao longo da narrativa, as personagens enfrentam situações tensas. Lorena idealiza um romance impossível, Ana Clara lida com drogas e alucinações, e Lia enfrenta as dificuldades de sua militância. As tensões aumentam quando Lia recebe a notícia sobre a deportação de seu namorado, e Ana Clara entra em estado grave de saúde, culminando em sua morte por overdose. Lorena e Lia tentam esconder o ocorrido,
temendo problemas com a polícia e o pensionato, o que leva à separação definitiva entre elas. O livro traz críticas sociais muito fortes ao Brasil na ditadura militar. A repreensão à ditadura aparece na história da personagem Lia, que enfrenta perseguições por estar ligada à militância política. A desigualdade social também é retratada na história da Ana Clara e da Lorena. A Ana Clara é marcada pela pobreza, pelo vício e pela vulnerabilidade. Já a Lorena é criada em um ambiente cheio de privilégios e vive cercada por ilusões. Além disso, a obra critica o moralismo e a hipocrisia de uma sociedade conservadora, que cobra comportamentos considerados corretos, especialmente das mulheres, mas ignora injustiças muito mais graves. Entre os temas centrais estão a busca da identidade na juventude, a luta entre a liberdade e a repressão e a frustração dos sonhos diante de uma realidade dura e a condição feminina em uma sociedade patriarcal, marcada pela pressão pelo casamento, a dependência das mulheres em relação aos homens e a repressão da liberdade. O livro também mostra a solidão humana, revelando como cada pessoa enfrenta de forma isolada seus conflitos e escolhas. Bom, dentro do contexto da obra As Meninas, é possível fazer uma ligação com acontecimentos de outras obras e manifestações artísticas. Um ótimo exemplo sendo um filme chamado Pra Frente Brasil, no qual mostra situações semelhantes da realidade que é vista no livro. Bom, nesse filme é mostrado como os horrores da ditadura militar ocorreram, assim como é mostrado no livro, que nesse filme é mostrado principalmente como naquela época era recorrente a brutalidade, tanto com as torturas, sequestros e até as mortes dos que não seguiam a ditadura, assim como no livro que mostra bastante da pressão que a sociedade sofria sobre a ditadura militar. E também é possível notar a semelhança desse livro com uma música do Chico Buarque, chamada Cálice, que foi lançada no mesmo ano do livro As Meninas, que de uma forma metafórica, Chico Buarque faz uma denúncia à censura e o silenciamento vindo do regime militar, assim como no livro As Meninas, onde as protagonistas sofrem uma pressão recorrente do regime militar durante aquele período. Na obra As Meninas, encontramos várias curiosidades interessantes. Para começar, o livro quase não saiu. Como explicado anteriormente, foi escrito em plena ditadura, abordando temas como política, drogas e mulheres independentes, o que era considerado arriscado para a época. Mas, ainda assim, a obra foi publicada e virou sucesso. Além disso, as três protagonistas são completamente diferentes e parece até uma versão adulta de personagem de desenho animado. É como se a autora tivesse colocado três personalidades em choque dentro de um mesmo pensionato em São Paulo, que funciona quase como um Big Brother literário, cheio de dramas, conflitos, amores e segredos, tendo em vista que Lorena era romântica e dramática, Lia, rebelde e militante, e Ana Clara frágil e impulsiva. Outro detalhe curioso é a forma da narrativa. Se às vezes o leitor se sente perdido, isso não é um erro, é proposital. Lídia utilizou o fluxo de consciência para que a gente entre direto nos pensamentos embaralhados dos personagens, como se fosse uma conversa interna. Ademais, Lorena, Lia e Ana Clara podem ser lidas como fragmentos da própria autora. O lado romântico, o lado engajado e o lado vulnerável, quase como se fossem três espelhos de uma mesma identidade feminina. E mesmo tendo sido lançado em 1973, o livro continua atual. Quem lê hoje ainda se identifica com os dilemas apresentados: inseguranças, pressão da família, amores complicados e a busca por independência. É uma juventude sem tempo. E por fim, o título engana. Quando vimos As Meninas, pensamos logo em algo leve, infantil ou inocente. Mas, na verdade, o livro fala de dilemas pesados: ditadura, drogas, aborto, dependência e amores não correspondidos. É um verdadeiro choque de realidade.